Graças e paz. Vocês estão bem? Antes de a gente começar a leitura do nosso boletim, eu só queria ler com vocês um texto de Gênesis 1. Versículo 26. Que já está contido no nosso boletim, mas eu queria também só estender um pouquinho ao Gênesis 1, 27. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vivemos dentro de um contexto onde a nossa vida é toda departamentalizada. E há uma ideia muito forte, um pensamento muito forte, no sentido de nos distinguir ou de nos separar uns dos outros. Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Os escritores da Bíblia, eles não conseguem pensar nas categorias que o homem moderno pensa. Não existe eu enquanto indivíduo para os escritores da Bíblia. Eles se enxergavam como um clã, como um grupo, como uma família. Esse negócio de eu, e cada dia mais a gente vê as famílias sendo também departamentalizadas, e para a ideia de um mundo consumista e utilitarista, que tem a ver com o comércio, também é muito importante. Eu separar um dia para um dia para o outro, porque eu consigo ganhar mais dinheiro com isso. Mas eu gostaria que vocês entendessem, para a gente pensar o nosso boletim, que quando se diz pai, Deus está falando do homem e da mulher. Quando nós vamos dizer aqui a palavra pai, o que cabe para um, cabe para o outro, ainda que hajam particularidades dentro das funções de cada um. Contudo, os dois são um. Quando Deus faz cair o sono sobre Adão, tira a sua costela e a sua carne, e forma então a mulher. Quando Adão vê aquela beldade diante dele, ele diz: esta é carne da minha carne, esse é o osso do meu osso e carne da minha carne. O que ele está dizendo ali é assim: sou eu, ela sou eu. Esta é a maneira mais simples de poder interpretar esse texto. Dizer que somos um. Não há diferença entre eu e a mulher. É por isso que na estrutura do casamento a Bíblia vai dizer: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. A maravilha do casamento é justamente isso. É esta recriação da unidade. É o milagre de ser um. É o milagre de duas pessoas serem uma só. Então, só para a gente poder entender aonde a gente vai pensar o nosso boletim, porque apesar de hoje ser Dia dos Pais,
mães. Eu queria dizer que as mães são pais também. E que os pais são mães e que os dois são uma coisa só. E este estudo estará dividido em 2 momentos. Num momento, esta maravilha de Deus compartilhar com a sua criação o próprio projeto criador. Você já parou para pensar nisso? O Silas falando ontem à noite aqui, ele disse que a criação, Deus compartilhou a criação o privilégio de criar. Um criador dos nossos dias não consegue criar algo com vida, cria algo estático. Mas Deus conferiu à sua criação o privilégio de participar daquilo que Ele criou e daquilo que Ele está criando, de modo que a criação não para. Deus está criando o tempo inteiro e está dando o privilégio de que a criação, você e eu, participemos desse projeto criador. Então, quando você e eu nos permitimos fazer parte disto, Deus quer então se manifestar através de mim e de você. Então, a primeira parte deste boletim vai tratar desse aspecto. Bom, Deus nos criou e Ele nos criou de um jeito e Ele nos criou para algo. E Ele nos criou de uma forma. Então nós vamos falar desta maneira singular com a qual Deus criou a humanidade. E num segundo momento, como essa expressão se dá a partir da criação. O que é ser um pai? Como é ser pai? Por isso o título da nossa pregação é Pai Nosso que estás na terra. A ideia é, Deus sempre quis se manifestar à sua criação e criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que isto fosse de fato algo possível. Ou seja, de modo que quando a criação olhasse para o homem, e homem aqui eu digo homem e mulher, Deus pudesse ser visto nele. Deus pudesse ser compreendido nele, ser entendido nele. Este é o projeto de Deus. E é isto que Deus quer para mim e para a sua família. Deus quer se expressar, Deus quer se revelar aos nossos filhos e às pessoas que estão à nossa volta, como um Deus Pai de amor. Vamos começar então lendo o nosso boletim? O título do texto do boletim é Pai Nosso que estás na terra. O texto base é Gênesis 1:26. Vamos ler juntos? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Quando olhamos para este texto, que a meu ver é um dos textos mais significativos das Escrituras, podemos nos perguntar qual a razão desta singularidade da criação do homem? Deus havia criado muitas coisas, mas a nenhuma delas decidiu imprimir a sua imagem e a sua semelhança. Porém, no que se refere ao homem, encontramos nas Escrituras uma conferência da Trindade para deliberar sobre tal assunto. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos é uma ideia de uma confabulação, uma reunião. Vamos criar o homem? Vamos, mas de que maneira? Bom, eu tenho uma sugestão. Vamos ver a sua sugestão. Que jeito? Eu gostaria de que nós criássemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto faz do homem um ser singular, faz do ser humano um ser singular, um ser único, um ser que expressaria então Deus,
expressaria o caráter de Deus, o jeito de Deus, a afeição de Deus, o trato de Deus. Este era o objetivo de Deus para o ser humano, ou seja, quando Deus nos cria, Deus tem como objetivo claro isto. Deus tem como objetivo uma singularidade especial com relação ao gênero humano. Tudo que foi criado, e nós vamos ler isso no texto, revela Deus. Mas quando se trata do ser humano, de você e de mim, quando se trata de pessoas, Deus neste caso então quer imprimir a sua imagem, quer imprimir a sua semelhança, quer imprimir o seu caráter e quer dar a este homem a condição de partilhar da autoridade de Deus, de expressar o governo de Deus, de poder, diante de tudo aquilo que foi criado, deliberar situações, administrar. Deus então coloca no homem a questão do governo. Preste atenção, Deus está se estendendo para o homem. Deus está se manifestando através do homem. Deus está querendo ser no homem. É isto que eu e você somos chamados. É esta singularidade que está sobre mim e sobre a sua vida. Deus quer ser em nós. Deus quer ser visto em mim. Deus quer ser tocado a partir de mim e de você. Deus quer ser percebido. Deus quer ser conhecido em mim e em você. Toda a criação de algum modo aponta para Deus, ou fala de Deus, como bem ressaltou o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos 1:20, vamos ler juntos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Contudo, o que diz a respeito do homem, no que diz respeito ao homem, Deus foi além. E isto ficou registrado nas Escrituras, porquanto o propósito de Deus para o homem era singular, manifestar no homem a sua imagem e o seu caráter. Deus estava não apenas criando um ser, mas sim estava expandindo a sua família. Afinal de contas, quem você gostaria que fosse o portador de sua aparência e caráter? Quem você gostaria que fosse a expressão da tua vontade, exercendo autoridade sobre tudo o que lhe pertence, senão ao teu próprio filho? Ainda que de maneira intrínseca, a intenção especial de Deus com relação ao homem é muito clara: fazer dele seu filho e herdeiro. Esta é a percepção da vontade de Deus a partir desse texto. Deus não está te criando para nada. Você não é fruto de um acaso. Você não é fruto de um caos. Você é fruto de um desejo deliberado nascido no coração de Deus, que teve o desejo de expandir a sua família e que queria filhos. Por isso, criou o homem. Deus não precisava criar. A ideia que se tem de Deus é que Deus é autossuficiente. Deus não tem necessidades. Deus não precisa de nada. Deus se basta. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus quer criar. Quer criar. Aliás, esta criação que você vê, ela só existe porque Deus quis criar a mim e a você. Toda a criação, ela se faz um enxoval por causa do homem, por causa deste ser que Deus queria se expressar nele, que Deus queria ser um com ele. E isto vem se cumprir, porque quando você pega as Escrituras e vem seguindo as Escrituras, você vai se deparar com o capítulo 2 de Atos e você vai ver que naquele momento toda a saga das Escrituras foram cumpridas, porque Deus veio ser um com o homem. O Espírito Santo foi derramado à igreja, de modo que Deus se fundiu ao homem. Deus veio ser um com o homem, e a igreja é este local. A igreja como corpo, não como estrutura. A igreja é a reunião das pessoas que foram feitas filhos e filhas de Deus, que são um com Deus, que se fundiram em Deus, pessoas nas quais Deus se manifesta, pessoas nas quais eu posso ver Deus, tocar em Deus, cheirar Deus, abraçar Deus, servir Deus.
Em Atos 2, no Pentecoste, nós temos o cumprimento da profecia. Deus vindo ser um com o homem. Deus vindo ser um em mim, se fundindo com o homem. De maneira existencial, profunda e eterna. Deus cumpre a sua promessa. Seguindo esta lógica, onde é que eu estou? Já me perdi cedo hoje, hein? É aí mesmo? Seguindo esta lógica, podemos interpretar as Escrituras no que se refere à revelação de Deus quanto ao que está no seu coração concernente ao homem da seguinte forma. O auge da revelação de Deus é que Ele é Pai. E o sonho de Deus é ser Pai do homem. Eu vou dar uma paradinha aqui no meio desse parágrafo aqui. Como você percebe Deus? Esta é uma dificuldade que nós temos. Né? Nós temos dificuldade com relação à nossa percepção de Deus, porque ela está dificultada por muitas coisas. Nós sabemos teologicamente que Deus é Pai, mas o fato é, você o reconhece desta maneira? Uma vez nós pregamos aqui, quem é Deus para mim? Você reconhece Deus como um pai? Mas como um pai que não é igual ao seu pai, ou como foi o seu pai. Mas um pai como Jesus o revelou. E para mim o ápice dessa revelação encontra-se no capítulo 15 de Lucas. Eu já estudei isso aqui com vocês. E vou continuar estudando o resto da minha vida, se Deus permitir, porque é algo que não esgota nunca. Mas quando Jesus vai manifestar Deus como um pai, é o pai da parábola de Lucas que ele revela. Quando Jesus manifesta aos religiosos do seu tempo, que estão incomodados no capítulo 5 e 6 de João, com o fato de ele ter curado alguém no sábado, e ele está dizendo assim, bem, eu estou trabalhando no sábado porque o meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Não, tudo bem. Tudo bem não, né? Os caras já ficaram bravos dele falar que Deus estava trabalhando no sábado. Que já era um problema, porque lembre-se, a religião já tinha estabelecido que o sábado tinha um fim em si mesmo. A religião tem esse problema, viu gente? Ela faz dela um fim em si mesmo. Não conseguia ter o espírito da lei. Não conseguia entender que o sábado só existia por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o homem tinha que ser consumido, exaurido. Tinha que ficar em detrimento do sábado. Entre o sábado e o homem, o sábado era mais importante. Por quê? Porque não conheciam Deus como um pai. E quando Jesus disse que o meu pai trabalha até agora, eles ficam muito bravos pelo fato de trabalhar no sábado, mas quiseram matar Jesus pelo fato de Jesus chamar Deus de pai. Porque não é possível chamar Deus de pai. É quase um desrespeito. Bom, então vamos entender as Escrituras. O que Deus está querendo? Senão ser meu pai. Ser o seu pai. Deus me ama, Deus te ama. Te amou tanto, me amou tanto, te quis tanto, me quis tanto. E quer fazer de nós seus filhos. E nós precisamos, em nome de Jesus, estar aberto para esse tratamento de Deus, para esta revelação que Deus faz de si mesmo em Jesus Cristo. Hebreus 1 vai dizer que, havendo Deus falado outrora aos pais, de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho. Se você quer saber como Deus é, pensa e age, olhe para Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi.
É nele. Grande crise da igreja, meus amados, é Cristo, viu? O problema da igreja não é outro, senão Jesus. O problema da religião, do contexto de Jesus, que existia por causa do Deus de Israel, foi o problema como o Deus de Israel se revelou em Jesus. Porque nós tínhamos criado uma ideia desse Deus que se conformava àquilo que fazia sentido para o homem caído. Mas quando Deus se revelou de maneira significativa, de um modo que eu pudesse entendê-lo, vê-lo, eu me deparei com aquilo e falei, mas então vamos destruir tudo. Vamos nos arrepender, porque vivemos milênios errados. E essa é a fala dos religiosos da época. Gente, o mundo irá após ele. Depois virão os romanos e tirarão nosso lugar. Vamos matá-lo, porque ele é um problema para nós. O problema da igreja hoje é Cristo. A crise da igreja é Cristo. E Cristo revela Deus como um pai. E o sonho de Deus é ser pai do homem. Isto pode soar tanto antropocêntrico se olharmos na perspectiva do homem caído, levando-se em conta que este quer ser o centro e a razão de tudo no universo, como expressão do seu egoísmo, fruto da rebelião contra Deus. Quando a gente fala assim que Deus quer ser nosso pai, parece que isto soa um pouco prepotente demais, antropocêntrico demais. Isto nos soa porque nós percebemos isso a partir do nosso ponto de vista caído. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, e do Deus revelado em Cristo Jesus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e a vida eterna. Quando nós olhamos do ponto de vista da loucura da cruz, daquilo que Deus foi capaz de fazer por causa do amor ao seu nome, do amor à criação, do amor ao homem. Porque o texto está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí me parece faz um pouco mais de sentido, porque parece parte deste caráter, desse Deus que ama sempre de maneira exagerada, que ama sempre de maneira intensa e verdadeira. Porém, se olharmos na perspectiva do Deus revelado em Cristo Jesus como crucificado, o qual, mesmo sendo o centro e a razão de todas as coisas, tem prazer em servir, abençoar e trazer à existência aquilo que não existe, e se dar desta maneira, veremos que isto é perfeitamente possível. Como já disse o poeta, o amor não cabe em si, e Deus é amor, por isso ele se esparrama e se doa. O ser humano egoísta, ele quer reter, ele quer sorver o mundo. Tudo aquilo que eu posso, trago para mim. Quero ter mais, poder mais, ser mais. Mas Deus é o contrário. Deus que tem todas as coisas, que não tem limites, Ele quer se dar, porque o amor não se contenta consigo mesmo. E Deus é amor. O amor quer se esparramar, o amor quer se doar, o amor está à busca. O amor não tem contentamento em reter, ele quer então se dar. Esta é uma característica também de Deus como um pai. Depois da queda, o homem ficou deformado por sua tentativa de viver sem Deus. Ele não crê em Deus, a menos que Deus seja ele ou um ídolo criado por ele mesmo, e que, portanto, carrega a imagem e a semelhança do homem pós-queda. Como bem ressaltou o poeta francês Charles Pierre Baudelaire, 1821 a 1867, se o homem que Deus criou é este que vemos, com toda a sua maldade e sofrimento, então Deus
seria o diabo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se não aconteceu nada de errado com a gente, então é bom a gente correr desse Deus mesmo. Porque se Deus teve a pachorra de nos criar do jeito que nós somos hoje, de criar a humanidade com toda esta perversidade, maldade, com todo este sofrimento, então Deus seria o diabo. Isso nós estamos falando para poder ressaltar a queda, uma das coisas que a religião tenta negar, ainda que de maneira intrínseca, de maneira subjetiva, sutil. Ela quer dizer que o homem é bom. O homem não é bom. Aconteceu um negócio que não era para ser assim. E quando Deus vai nos mostrar o que é o homem, Deus apresenta então Jesus Cristo e diz que o que Ele está fazendo de nós em nos salvar é nos transformar à imagem do Seu Filho. Então o homem que Deus criou é Jesus. Nós nos tornamos o homem que rebelou-se contra Deus, que quis viver independente de Deus, que quis ser Deus, e que quando quer ser independente de Deus, abraça tudo aquilo que não tem referência em Deus, de modo que se Deus é amor, nós abraçamos a indiferença. Se Deus é a verdade, nós abraçamos a mentira, e se Deus é a vida, nós abraçamos a morte. Porque não dá para viver independente de Deus sem abraçar tudo aquilo que não tem referência em Deus. Esta é a razão de nos tornarmos maus em essência. É dizer assim: eu sou Deus, eu quero viver por mim mesmo, eu quero ser Deus. Mas olha como que Deus é. Porque a lógica disso, gente, é isso aqui. Deixa eu ver como é que eu estou no meu tempo aqui. Atos 17 vai dizer que dele nós vivemos, nos movemos e existimos, certo? Imagine Deus isso aqui tudo. O homem, a sua criação é isso aqui. E o homem quer viver independente de Deus. Sem Deus. Fora de Deus. Fora de Deus nada existe. A partir do momento que o homem quis viver sem Deus, o seu fim é a morte, é o desaparecimento, é não ser. Era o martelo ser batido. Mas o problema é que eu e você existimos. Sabe por que eu e você existimos? Sabe por que mesmo por causa da rebelião você ainda existe, eu existo? Porque Deus ama a mim e a você. Porque Deus precisa se estender para fora de si, para sustentar esta raça que é uma raça caída, rebelde. Porque ama, até o ponto de entrar nesta realidade do homem. Como Cristo entrou para poder resgatar para si o homem. Para tirar da morte, da inexistência, da falta de significado para a vida. Eu sempre falo aqui e vou repetir. O bandido, para ser bandido, precisa da graça de Deus. Porque só respira, só tem vida, força, vigor, porque Deus é amor. E Deus está manifestando o seu amor o tempo inteiro, para que haja arrependimento, para que haja a conversão, para que haja: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, para que Deus possa restaurar esta família, fazer de novo aquilo que se perdeu. A cruz aponta para esta realidade, a destruição, o fim do homem. Na cruz você foi rejeitado. Em Cristo você foi para o inferno. Você e eu. Mas na ressurreição de Jesus Cristo, Deus fez uma nova criação, minha e sua. Por fé, meu amado. Isto porque Deus ama. Porque Deus é amor. Porque Deus é Pai. Citamos Baudelaire para enfatizar a queda. De fato, o que o homem se tornou depois do pecado é contrário à imagem e à semelhança de Deus, como vemos descrito no Evangelho de Marcos. Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom?
ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ora, a Bíblia vai nos ensinar em Romanos que todos nós nos extraviamos, a uma nos fizemos inúteis, que não há um justo, não há ninguém sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Certo? Então, em nome de Jesus, não alimente nenhuma esperança ao seu respeito e ao meu respeito e ao respeito de ninguém. Porque a Bíblia já nos ensinou e Jesus já disse, o que o homem se tornou é o contrário de Deus. Ou seja, se o homem é mau e Deus é bom, o homem é ou não é o contrário de Deus? É lógico que esta capacidade criativa manifestada no homem, aquilo que os teólogos vão chamar de graça comum, ou de graça que consegue sustentar esta realidade da existência humana. Porque se você for para o capítulo 3 de Romanos, você verá que não tem a mínima condição de se estabelecer enquanto sociedade. Não dá para manter a vida, se deixar o homem por conta de si totalmente. É por isso que homens maus amam seus filhos. Você vai reparar que quanto mais mafioso o cara é, sabe aqueles mafiosos de cinema? Você pode ver que ele é um paizão para os filhos dele. Porque Deus precisa sustentar esta criação. Deus precisa de alguma maneira intervir para poder sustentar esta criação. Até que em nome de Jesus esta criação se veja carente, dependente, morta, sem Deus. E fala, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E vem então o tempo do refrigério. Hã? Jesus amado. Tá bom, achei. Porém, o que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário e na ressurreição foi destruir na morte de Jesus, foi destruir na morte de Jesus esta velha criação, inclusive o homem, o que o homem se tornou, para recriá-la na ressurreição de Cristo. Por isso diz, 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura? Esta é a pergunta. Você passou por essa experiência de nova criação? Isso é fé, meu amado. A boca de Deus o disse. Está escrito. É viver por ela. Você é o que Deus diz de você e não o que você vê em você. Deus é Pai, é Filho e é Espírito. E como criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem o partilhar destas três dimensões. Tudo o que foi dito até agora tem como objetivo tratar a seguinte questão: se Deus quer se revelar através de mim, como eu tenho revelado Deus aos meus filhos? Esta então agora se constitui a segunda parte do nosso boletim. A primeira é esta maravilha de pensar e de ver Deus como um pai. E de ter a convicção de que Deus providenciou esta maravilha em Jesus Cristo e na cruz do Calvário. De que em Cristo Jesus eu fui feito uma nova criatura. De que verdadeiramente Deus é meu Pai. E que o Pai que eu preciso conhecer está revelado em Jesus. Por isso, quando você for às Escrituras, vá às Escrituras com esta percepção, com esta tentativa. Ir às Escrituras para conhecer a face do seu Pai na face de Jesus Cristo. Para ver Deus em Jesus. Agora, a seguinte questão que se nos aponta: como eu tenho revelado Deus, ou este Deus, aos meus filhos? É muito importante pensarmos nisto e ter esta consciência. Fala a partir do pressuposto de que aquele que me lê ou me ouve, neste momento, tenha tido esta experiência de novo ser, de ver o reino de Deus, de ser uma nova criatura. Com isto posto, devemos atentar para o que a palavra de Deus nos mostra com relação a esta importante tarefa que Ele nos concede, de sermos cooperadores na sua obra, gerando filhos para Ele, revelando a estes filhos como a um Pai que os ama.
A ideia de que Pai nosso que estás na terra é que se Deus teve sempre como propósito no seu coração revelar-se como um pai, quando Deus nos concede este privilégio, de novo aqui atentando para a realidade que eu apontei antes de lermos o nosso boletim, de que Deus não está dividindo aqui pai e mãe, mas de que os dois são uma coisa só. Quando Deus então nos concede o privilégio da paternidade, aquilo que Deus quer é se revelar a este ser que está nascendo, a este ser que está sendo criado, a esta pessoa que está aparecendo. Deus quer se mostrar a ela, Deus quer se dar a ela, Deus quer se revelar a ela, e é claro que Deus quer usar a minha e a sua vida para isto. Deus quer usar a vida de cada pai, no sentido de cada mãe, no sentido de mostrar a esta criança, este novo ser que está nascendo, que há um pai de verdade, que há um pai que os ama, que há um pai que cuida, que há um pai que tem interesse, que há um pai que se doa, que se dá, que é capaz do ato mais extremo em favor da vida, sendo apontado e direcionado sempre para o Pai revelado em Cristo Jesus. A missão de pai e de mãe é esta: evangelizar os seus filhos a partir desta boa nova, anunciando sempre o que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é o Pai nosso que estás no céu, a partir do Pai nosso que está na terra. É assim que Deus quis fazer e é assim que Deus quer fazer. Deus chama a mim e a você para sermos testemunhas vivas de Deus aos nossos filhos. Deus quer fazer de mim e de você testemunhas que eles possam tocar, cheirar, ver. Esta é a responsabilidade que está sobre nós como pais, além do privilégio de partilhar desta criação nova. Eu digo que quando eu coloquei o Luquinhas no meu colo, algo aconteceu de fantástico. A mulher, quando ela engravida, ela já começa a interagir, o seu corpo começa a mudar, ela tem náuseas, ela enjoa, ela depois vai crescendo, ele vai chutando, ele vai se movendo, e o pai fica ali meio... né? Todo mundo falou para eu ficar feliz. Eu vou... Mas nada se compara ao fato do dia em que aquela enfermeira chegou e colocou aquele molequinho desse tamaninho na minha mão, e eu falei, meu Deus... É um privilégio tremendo saber que Deus gerou um ser humano compartilhando esta criação comigo e com a minha esposa. Quando eu falo comigo, eu falo com os dois, porque nós somos uma coisa só. Senhor, que é isto? Agora, Deus quer se revelar a Ele, e Ele quer se revelar a Ele como? Através de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. A gente vai aprendendo, porque nós não nascemos sabendo ser pai. Sabe quem ensina a gente a ser pai? Não é não. Quem ensina a gente a ser pai é Deus. E a gente vai ver que isso é verdade pelo texto da palavra de Deus. A gente carrega muito peso. A gente carrega muito entulho, muita inaia. Muita bagageira, muito negócio. E Deus fala, não, vamos tirar esse negócio todo, agora nós vamos partir para um outro estágio. É um outro momento. Eu quero ensinar você a sair desta condição onde você sabe muito bem o que é ser um filho. Porque você vive e viveu o tempo inteiro nessa perspectiva. Agora eu quero que você passe para uma outra fase. Eu quero te ensinar a ser pai. Pensemos, é isso mesmo? Não?
Como pais, precisamos estar abertos ao tratamento de Deus e permitir que Ele nos corrija como filhos, mediante sua palavra, com o intuito de sermos bênção na vida daqueles que o Senhor nos confiou. É um privilégio que nos concede para sermos cooperadores no cuidado, na formação e participação na vida dessas pessoas que Ele, como antes já demonstrou, quer como seus filhos. Pensemos no chamado de Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai, farei de ti pai. A primeira coisa que Deus vai falar é o seguinte: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eu farei, quem vai fazer? Deus. Eu farei de ti pai. Pai de uma numerosa nação. A primeira coisa que Deus nos chama para sermos pais é romper com o passado. Romper com a estrutura do passado. O passado não pode mais determinar a minha vida. Eu não posso ser refém do passado, dos modelos certos ou errados, daquilo que me prejudicou ou daquilo que de repente foi positivo para mim. Entenda, eu não estou aqui dizendo de um rompimento com o passado do tipo eu esqueço de tudo. O passado faz parte do que eu sou. Mas Deus está nos convidando a olhar para frente, a olhar para um momento agora, onde Ele quer nos ensinar a ser pai a partir dEle. E que não adianta eu querer reproduzir o modelo que eu vivi, porque isso acontece muito. Meu pai me criou assim, ele me fez assim, então eu faço a mesma coisa. Deus nos chama para dizer então, você vai precisar sair da sua terra, você vai precisar sair da tua parentela, você vai precisar romper com essa estrutura, porque agora é um outro momento. A grande crise entre pais e filhos se dá na adolescência, normalmente depois dos 15 anos. Paul Tournier vai trabalhar isso aí dos 8 até os 15, como aquela idade onde a criança vai levando e vai... Tudo que o pai diz o pai é o herói. Mas chega a partir dos 15 anos, ela precisa buscar uma identidade para ela. Ela precisa ser ela. E ela começa a ver que muitas das coisas que o pai fala, talvez ela não consiga ver isso de fato na vida do pai. Então ela questiona, se rebela, porque ela está buscando uma identidade, ela precisa ser ela. E o que os pais normalmente fazem é tentar impor uma realidade. Tentar impor um modelo que serviu para ele como reprodução para aquele tempo. E o que cria aí? Cria aquilo que eles chamam de a crise de gerações. Crise de gerações. Quando nós olhamos para o pai do texto de Lucas 15, nós vemos que o pai, quando chega nesse momento, fala: filho, eu vou confiar numa coisa, que a palavra de Deus é verdadeira. E ela diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, não se desviará dele. Então, eu vou confiar nisso que a palavra de Deus diz, e eu vou confiar no amor de Deus manifestado na sua vida durante todos esses anos. Mas você vai ser você. Você vai ser você. Você quer ir? Toma aqui, ó. Toma aqui o dinheiro. Você não tem direito a nada, mas toma aqui, eu financio a sua loucura. Você vai perceber que não existe nenhum lugar melhor do que a casa do seu pai. Que em lugar nenhum você será tão amado, tão respeitado. Você terá paz, significado, vida, família. Você vai sentir do que na casa do seu pai. É na casa do seu pai. É aqui, filho, que você vai viver. É aqui que você vai saber que você é amado. Mas eu não posso lhe obrigar a isto. Eu não posso enfiar isto goela abaixo. E normalmente o que acontece é isso. É uma tentativa de enfiar modelos aprendidos durante o passado. De não haver uma ruptura com aquilo que nós aprendemos e herdamos dos nossos pais. Mas então, enfiamos esse modelo goela abaixo. O que se dá? Crises, mágoas, falta de perdão, falta de acerto. E o Senhor está dizendo uma coisa só: eu quero ensinar você a ser um pai.
O grande presente que você pode dar ao seu filho é prestar atenção em Deus, é andar com Deus, como Gênesis 17:1 vai dizer, anda na minha presença e ser perfeito. Algumas versões vão dizer, eu te farei perfeito, mas nós podemos interpretar também da seguinte maneira, anda na minha presença de modo íntegro. Seja você na minha presença, preste atenção em mim, e eu vou ensinar você a ser um pai. Um pai que ama, um pai que corrige na hora que tem que corrigir, um pai que libera na hora que tem que liberar, um pai que protege, que cuida, que é capaz de fazer o que for, mas que tenha consciência de que está criando um ser para ser filho de Deus e não filho de si mesmo. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Eu quero fazer de você um pai. Querido, amado e amada, Deus quer fazer de você alguém que expressa Ele. Mas lembre-se, o passado exerce um peso muito grande na minha e na sua vida. E você e eu não podemos carregar isto. Deus está falando, essa bagagem precisa ficar para trás. Você precisa agora caminhar comigo e eu vou lhe ensinar a ser pai. Deus está dizendo, Deus tem um chamado para Abraão. Durante toda a sua vida ele aprendeu a ser filho, mas agora Deus o chama para ser pai. E a primeira lição que Deus lhe dá está ligada ao fato de deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai. Deus está dizendo, rompa com o seu passado, com tudo aquilo que lhe dá um falso sentido de segurança. Daqui por diante, eu vou lhe ensinar o que é ser pai. E para isso, sua confiança vai ter que estar em mim. A primeira lição que devemos aprender é que não dá para ser um continuador de algo que serviu para um momento, para um contexto. Se quisermos ser cooperadores de Deus em sua obra de criar filhos para si, pois a única maneira de perpetuarmos modelos é por meio da tirania. Porém, isto não revela Deus como um pai de amor. Você entende Deus como um tirano? Sim ou não? Não. Por que não? É só você olhar para a criação, só você olhar para Gênesis. De todas as árvores do jardim se comerás livremente. Eu excetuo a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Deus, quando está diante de um povo rebelde, dizendo assim, nós queremos reis. A vontade de Deus já tinha sido estabelecida. Não, eu quero governar vocês a partir dos juízes. Não, mas nós queremos reis. Tá bom. Tá bom. Vocês estão me rejeitando. Mas Deus não enfiou os juízes goela abaixo do seu povo, enfiou? Quando você olha para o pai demonstrado no capítulo 15 de Lucas, na parábola do filho pródigo, você vê um pai amarrando o filho no pé da mesa? Então, biblicamente, meu irmão, em Cristo Jesus, Deus não é tirano. Deus não impõe sua vontade goela abaixo. Deus vai conquistando o coração de cada um, até que este um arranque a coroa que está sobre a sua cabeça e deposite sobre os pés do Cordeiro e diga, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o meu Pai. Quando Jesus chegou diante da cruz, disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus manifestou a esquizofrenia básica de cada um de nós, quando o lado direito conversava com o lado esquerdo dizendo, Pai, livra-me desta hora, o outro lado dizendo, mas como se foi para esta hora que você veio? Chega um ponto de que a síntese do evangelho fala mais alto, ele diz, então, Pai, glorifica o teu nome. Você e eu somos chamados a ser ganhos pelo amor e a render, então, a nossa coroa nos pés do Cordeiro. É a maneira mais difícil de ser pai. Sabe por quê? Porque nos tira aquilo que nos dá segurança. Nos tiram as regras que nós queremos para não confiarmos em Deus, para não termos comunhão com Deus. E nos faz única e exclusivamente confiar na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo.
Senhor, eu estou aqui para que o Senhor manifeste a sua vida em mim, na vida dos meus filhos. E é nisto que eu vou confiar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus está dizendo, é isto? A segunda lição que podemos identificar na vida de Abraão está no texto de Gênesis 15, do 4 ao 5, onde Deus lhe promete um filho gerado dele e uma descendência como as estrelas dos céus. No capítulo 16, do 1 ao 4, o texto relata a esterilidade de Sara e o seu conselho para que Abraão possuísse Agar, sua serva, como objetivo de ter herdeiro prometido por Deus. E por fim, no capítulo 17, entre os versos 15 e 22, e no capítulo 21, quando Abraão é confrontado com a promessa de Deus, ele, novamente, tem dificuldades em crer, porém se rende. A promessa é cumprida e o nascimento de Isaac. É cumprida com o nascimento de Isaac. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Deus havia prometido um filho a Abraão, certo? Deus tem uma promessa na sua vida acerca dos seus filhos? Sim ou não? Só que quando esta promessa não acontece no momento que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, o que Abraão faz? Ele olha para as possibilidades, ele olha para a vida da esposa, a mulher é estéril. Ele fala, não vai dar esse negócio, não vai dar certo. Não estou vendo, isso não está acontecendo. O meu filho não está servindo ao Senhor, o meu filho não está amando a Deus, o meu filho não é um filho de Deus, e assim vai. Então fica desesperado a ponto de mudar de cidade para obrigar o filho a ir na igreja. Já vi isto, já atendi isto. Isto é se relacionar com Agar. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, Ele vai te dar um filho que vai ser filho de Deus. Ele vai cumprir esse negócio. Se você quiser obrigar o seu filho a ser filho de Deus, você vai criar no máximo um Ismael, um filho para a religião, um filho para a escravidão, como diz o capítulo 4 de Gálatas. Deus sabe como fazer filhos para si. Deus tem poder para isso e Deus quer isto. E Deus quer usar a minha e a sua vida. Mas só Deus pode produzir isto. Você não pode. Você como pai, você como mãe não pode. O que você pode fazer é amar o seu filho, é tocar o seu filho. Lembre-se que eu falei de um pressuposto, que você experimentou a nova vida. Eu estou falando para gente que eu creio ser regenerado. Se há algum que não é regenerado aqui, meu querido, minha querida, o amor de Deus está estendido sobre a sua vida. Você pode experimentar isso por fé hoje, aqui e agora. Mas se Deus é a sua vida, é isso que Deus está lhe chamando. Primeiro, para romper com o seu passado. Segundo, para aprender de Deus. E para ter a consciência de que você não pode produzir esta realidade no seu filho. Deus precisa fazer isso. Num segundo momento, o texto aponta para Gênesis 17 e Gênesis 21. Em 17, Deus aparece então para Abraão novamente, certo? E ele fala, lembra a história do filho? Lembro. E ele pensa, se você for atentar para o texto, ele vai pensando que ele está falando de Ismael. Então, aí Deus fala, vai acontecer agora. E quando Deus fala isso, e fala que é um filho que será com Sara, ele dá risada, ele fala, tomara que o Senhor cuide já de Ismael, para mim já está legal. Mas Deus fala assim, não. Sara dará à luz e terá um filho. O texto está apontando para uma realidade. Quando chegar o seu fim, Deus poderá agir na vida do seu filho. Eu estava atendendo uma mãe, a mãe falando o seguinte para mim, pastor, meu filho vai para a balada. Meu filho vive na balada. E eu falei, é mesmo? E eu não consigo dormir, olha, eu não durmo enquanto ele não chega. E é o seguinte, ele chega, eu falo, filho, que coisa é essa, filho? Essa é hora, pelo amor de Deus, a sua mãe aqui, você quer me matar? E eu ralho com ele, mas não adianta, pastor. Eu falei, amada, faz quanto tempo que este sofrimento está estabelecido aí? Ela falou assim...
Ela falou assim, faz 4 anos, pastor. Eu falei assim, 4 anos, irmã, você tentando esta metodologia. Será que não deu para perceber que ela não funciona? Eu falei, vamos fazer o seguinte, amada. Se você não consegue dormir, ela falou, não consigo dormir, pastor. Eu falei, então faz o seguinte, prepara uma canja para o seu filho. Quando ele chegar lá 3, 4 horas da manhã, você não precisa, porque a palavra de Deus não é para ser negociada, meus amores. Deus é Deus, acabou. Quando o seu filho chegar, você fala, boa noite, filho, boa madrugada, filho, sei lá. Bom dia, filho, bom dia, filho. Abraça o seu filho, dá um beijo nele e diz assim, ó, a mãe esteve orando por você aqui, e a mãe fez uma canja para você aqui. A mãe não acha certo o que você está fazendo com a sua vida, filho, mas a mãe tem se colocado diante de Deus para que Deus preserve a sua vida até que esta consciência venha a ser sua, até que você entenda o tanto que Deus te ama, até que você entenda que o sacrifício de Jesus Cristo é para a sua vida, meu filho. Abrace o seu filho, beije o seu filho e me conte. Dentro desta mesma linha de pensamento, uma outra mãe me disse o seguinte, que o filho não conversava com ela. Tinha uma festa de família, ela chegava, o filho ia embora. E ela tinha tentado enfiar os filhos na igreja o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí eu perguntei para ela assim, falei assim, você ama o seu filho? Ela disse assim, amo, pastor. Eu falei assim, você não ama o seu filho. Você ama uma projeção do seu filho. Um ideal que você criou para ele. Mas ele como ele é, você não está amando. Nossa, essa mulher ficou brava comigo, foi embora. Ficou brava. Chegou em casa, conversou com o marido falou, mulher, você vai 5 anos já na psicanálise, todo mundo lá só alisando você, faz 5 anos e nada resolve. Na hora que você ouve um negocinho que você fica brava, vai pensar no que o homem falou. E ela começou a pensar, ela volta na outra semana. Falou, pastor, tinha razão, hein? Comecei a pensar e é verdade. Chamou o filho, conversou com o filho, falou, filho, é o seguinte, a mãe ama você, independente do que você faz de certo ou de errado. Eu quero dizer que eu amo você, Deus ama você e a mãe ama você. Perdoa a mãe. Uma semana depois ela voltou na minha sala, feliz da vida. Pastor, que foi, mulher? Ela disse, você não acredita, pastor, eu estava no meu trabalho, meu filho chegou lá, na hora que ele entrou, eu tomei um susto, falei, nossa, morreu alguém. Lembre-se que ele tinha uma festa de família, ele saía, chegou nesse nível. E quando ela olhou, falou, o que aconteceu, filho? Ela falou, não, eu passei aqui para lhe ver. Na outra semana ela voltou e falando, o filho começou a contar os seus pecados. O filho fumava, falou, mãe, aí na outra semana o filho falou assim, mãe, eu vou parar de fumar. Ela falou, filho, ela estava tão assim, ela falou, filho, mas não é por causa disso que a mãe vai amar menos você, amar mais. Se você quiser continuar fumando. Mas a mãe sabe que, Deus sabe, não quero que você fume, eu só quero deixar isso claro. Mas assim, começou uma transformação na vida do filho dessa mulher, e ela então veio compartilhar isso. Gente, Deus tem o poder de se manifestar através da minha e da sua vida e tocar na vida dos nossos filhos. Não queira se relacionar com Agar, porque isso é fazer a partir do meu braço, da minha potência. Deus quer que você chegue ao fim de você mesmo e entregue isso na mão de Deus, para que Ele possa fazer sair Isaac. E vamos lá que eu preciso correr. Depois da primeira e da segunda lição, é aí que eu estou? Depois da primeira e da segunda lição, estamos prontos para a terceira. E esta é sem dúvida a mais difícil. Este ensinamento está contido no capítulo 22 de Gênesis, no verso 2, quando Deus coloca Abraão à prova dizendo, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Neste ponto, Deus pede a nossa ruptura com o futuro e a nossa entrega daquilo que não nos pertence.
Lembra, nós rompemos com o passado. Agora Deus está dizendo assim, rompa com o futuro. E essa é a parte mais difícil. Sabe por quê? Porque nós queremos projetar todas as nossas frustrações nos nossos filhos. A gente quer reproduzir. Do mesmo jeito que Deus manda a gente romper com o passado, de modo que nós não sejamos uma extensão do passado. Ou seja, que eu seja uma reprodução do passado. Aquilo que meu pai foi, eu sou. Porque Deus quer fazer de mim, pai. Deus tem uma obra, uma vocação para mim. Deus não quer fazer do seu filho uma extensão sua. Deus tem uma vocação para ele. Deus tem um chamado para ele. Deus tem um propósito para ele. Mas nós queremos muitas vezes fazer dos nossos filhos uma extensão nós. Fazer dos nossos filhos alguém que reproduz aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não sou, aquilo que eu falhei, fazer com que o meu filho... Então nós geramos nos filhos um peso tal. E Deus está dizendo assim, bom, se esse filho for meu, eu tinha um outro propósito para ele. Eu tinha uma outra ideia. Eu sei os planos que você tem acerca de vós. Planos de bem, não de mal. E Deus está dizendo assim, ó, entrega para mim. Entrega o teu filho a mim. Eu fico vendo hoje, se seu filho chegasse hoje na sua casa, sei lá, de repente falasse, pai, eu não quero ser médico, eu não quero ser engenheiro, eu queria ser pastor. Como? Falar, meu filho, não vai com isso aí não, isso aí não dá dinheiro, filho. Dá dinheiro se for pastor do cão. Agora, nossa, você não vai ser tal. Gente, filho, filha, Deus sabe como fazer. Se a gente simplesmente se colocar diante do Senhor para que o Senhor nos ensine a ser pais, olharmos para Jesus para sermos pais, permitir que Deus se manifeste em nós, permitir que questionemos, que temos a consciência plena o tempo inteiro de como eu estou sendo com meu filho. Será que eu não estou reproduzindo algo? Será que eu não estou fazendo algo daquilo que tem lógica, mas daquilo que não tem referência em Deus? Será que eu não estou obrigando meu filho a ser uma coisa enquanto Deus falou, não é assim que funciona? Deus está dizendo assim, rompa com o seu futuro. Para Abraão, lembre-se que Abraão tinha uma promessa sobre ele, que em Isaac seria chamada a sua descendência, de modo que o seu futuro estava atrelado a este menino. Mas nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para os nossos filhos. Deus sabe como fazer. Deus não quer reproduzir você. Deus quer fazer uma nova criação. Deus quer fazer uma obra na vida minha e do seu filho. Com a apresentação deste ponto, podemos destacar dois aspectos. Em primeiro lugar, a consciência de que o filho não é nosso. O filho é de Deus. Nossos filhos, na verdade, Deus nos confiou para que possamos ser cooperadores em uma maravilhosa missão, para que sejam feitos filhos de Deus. Querer um filho para si é desconfiar do caráter de Deus como um pai. É se achar mais apto do que Deus, além de manifestar um egoísmo próprio daqueles que querem se perpetuar para o futuro, usando os filhos para isso. Como pais, a melhor lição que podemos deixar para nossos filhos é o cumprimento de nossa vocação, até onde ela nos permite ir. Isto como expressão de nosso descanso no caráter de Deus. É entender que o passado, com seus erros e acertos, não podem mais determinar as nossas vidas e que o futuro está na mão daquele que fez a promessa e é fiel para completá-la. Como pais, nosso maior desafio é nos render a Deus, para que Ele venha ser em nós o Pai que nós não podemos ser para os nossos filhos. É Cristo viver em mim de tal modo que Deus possa ser revelado como Pai de amor, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Feliz Dia dos Pais. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.